Vamos agora ao capítulo de número 1. Você viu e entendeu aí a introdução da disciplina à metodologia científica? Compreendemos o que é metodologia, o que é ciência e quais são os 4 tipos de conhecimento que nós temos disponíveis. E agora nós veremos diretrizes para a leitura. Que importância a leitura e a escrita representam para você? Os objetivos dessa aula são conhecer diferentes modalidades de leitura, refletir sobre a importância da leitura. Em relação ao hábito da leitura, quais são as suas dificuldades, dúvidas e curiosidades? Apesar de todo o avanço tecnológico que nós vivemos nos dias de hoje, a leitura ainda é fator imprescindível para a comunicação. Nós conhecemos, você deve conhecer, muitas pessoas que têm dificuldade de interpretar textos, que têm dificuldade de se comunicar. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp ou mandar um e-mail, você está escrevendo algo, a pessoa entende outra e já fica aquela dificuldade de comunicação. E é muito comum os professores universitários reclamarem e dizerem: poxa vida, meus alunos não sabem ler. Como que eles entram na universidade e você diz, eles não sabem ler? Mas o que eles querem dizer é, os meus alunos apenas decodificam frases. Os meus alunos leem, mas eles não conseguem adentrar no texto, penetrar na ideia do texto. E eles têm dificuldade de conversar e de entender aquilo que eu quero que eles compreendam. Isso é algo muito comum no Brasil, porque nós já somos de uma cultura de não leitores. Dificulta muito o desenvolvimento dos cursos, dificulta muito os alunos se sobressaírem quando eles não têm o hábito da leitura. E a leitura não é algo que é dom, eu tenho dom de ler, eu tenho dom para a leitura. A leitura é hábito que se desenvolve. E quanto mais cedo, quanto mais precoce isso for na vida de uma criança, desde cedo você introduzi-la no mundo da leitura, muito mais facilidade de comunicação e de interpretação de texto ela terá. Então essa queixa é muito comum. Os professores dizem, meus alunos não sabem ler. E para que você prossiga no seu curso de teologia, é mais do que necessário que você tenha o hábito da leitura. Não se faz um teólogo lendo apenas 3, 4 apostilinhas de curso. Não se forma um teólogo pensador, aquela pessoa que raciocina, que reflete sobre Deus de forma geral, a sua manifestação, a sua revelação, a sua comunicação com os homens. Como se constrói um pensador, um teólogo, se ele não tem o hábito da leitura? Mas não se desanime, se você está pensando, então esse curso não é para mim, eu não gosto de ler, eu vou te ensinar, nós vamos aqui te mostrar como você pode facilitar isto e como você pode se tornar um leitor assíduo, mudar os seus hábitos. Entre os professores universitários é generalizada a queixa de que os alunos não sabem ler, ou seja, têm dificuldade de interpretar textos. Ler e escrever não se resume a juntar letras, nem a decifrar códigos. A língua não é um código, é um complexo sistema que representa uma identidade cultural. Ler e escrever é para interagir com a cultura com a autonomia, participar das práticas que envolvem a língua escrita. A leitura é um processo que envolve o leitor com o autor. Na leitura, deve haver entendimento e análise, postura crítica, apreensão e interpretação das ideias. O leitor se transforma de certa forma e reelabora o texto. Bem, imaginemos a seguinte situação. Você tem aí uma atividade para responder, o professor te pede uma pesquisa. Imaginemos um tema. Pesquise sobre a divindade de Cristo. Prove na Bíblia, prove por meio de pesquisas que Jesus era Deus, ao mesmo tempo que ele era humano. E você pensa, puxa vida, por onde eu começo isso? Então você vai começar procurando mídias, procurando em livros o tema. E aí você vai encontrar uma série de livros de teologia sistemática de diversos autores, livros grossos, livros finos, e você vai nesse garimpo de livros de literatura, você vai procurar aquele livro que tem uma linguagem mais fácil, Primeiro um autor que não fala tão complicado. Depois você vai selecionar um capítulo cujo
temas, esteja abordando aquilo que você pesquisa. Quando você seleciona, eu vou pegar este livro, eu vou usar estas páginas, você então está delimitando a unidade de leitura. No seu material você vai ver aí, delimitação da unidade de leitura. Isso nada mais é saber onde se começa e onde se termina a pesquisa, para que você não fique também pegando um pouco de um texto aqui, um texto ali, fazendo aquela coxa de retalhos que os professores muito reclamam. Coxa de retalhos é quando o aluno pega um trecho de um livro, depois emenda com o outro, não faz amarração, não há elementos de coerência, de coesão, fica aquela monte de informação picada e a sua pesquisa não tem qualidade, né? Então, a primeira etapa, a primeira fase é delimitar a unidade de leitura. Delimitação da unidade de leitura é demarcar o início e término dos textos em que fará a pesquisa. Feito isto, nós vamos partir para a segunda parte, que é análise textual. O que é análise textual? É você pegar esse texto e lê-lo de ponta a ponta, do começo ao fim, sem interrupções. Esse primeiro contato com o texto faz com que gerem ali um conhecimento, uma intimidade, uma ideia de como está construído esse texto. E aí você já vai fazer os seus juízos. Esse texto é fácil de entender, ou esse texto é muito difícil, eu não consigo, eu vou excluí-lo, vou escolher outro. Esse primeiro contato com o texto te dá essa noção geral. Não saia já sublinhando, riscando tudo, pensando que tudo que você vai sublinhar vai ser realmente relevante. Nós vamos entender depois as técnicas de sublinhar. Mas agora, o primeiro contato com o texto, você deve marcar em outro papel ou sublinhar só as palavras que você não conhece. Feita a leitura do começo ao fim, você faz uma pausa, vai no dicionário ou no seu celular e pesquisa qual é o significado dessas palavras que você não conhece. Feito isso, então você vai ter uma ideia geral e clara de todo o texto. Então essa primeira fase é a abordagem do texto, a análise textual. Análise textual. Determinar a unidade de leitura, buscar uma visão panorâmica do texto, assinalar pontos passíveis de dúvida, conhecer o autor, obras e pensamentos, assinalar e pesquisar o vocabulário desconhecido, pesquisar fatos históricos mencionados. Passando-se para uma fase mais profunda de análise, você vai partir agora para a análise temática. Todo o texto ele está encadeado, logicamente, com base em um problema. Todo mundo que escreve, todo autor que escreve primeiro partindo de uma problematização, partindo de um problema que ele quer resolver. Então, cabe a você, leitor, abstrair isso do texto. Você vai, então, observar e voltar agora numa segunda leitura. Veja que o processo não é instantâneo. Você precisa realmente assumir essa postura de estudante, leitor, pesquisador. Não é lendo apenas uma vez que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Análise temática. É a etapa de compreensão da mensagem global veiculada na unidade. Procura ouvir o autor sem intervir no conteúdo da mensagem. Serve de base para o resumo ou síntese do texto. Então, na análise temática, nós vamos começar fazendo algumas perguntas para o texto. E nós vamos fazer essa atividade, essa demonstração, baseado no Salmo 15. Acompanhe aí na tela a nossa explicação. Esse salmo está escrito assim. O tema dele, nas Bíblias de modo geral, é o verdadeiro cidadão dos céus. O verso de número 1, o autor começa assim. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda com sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. E aí você vai lendo aqui o texto, acompanhando a leitura até o final. Então, o tema desse Salmos é o verdadeiro cidadão dos céus. E a primeira pergunta da análise temática é: de que fala o texto? Então, o texto fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus. Então, esse é um texto muito fácil para a gente exemplificar o nosso exercício, no sentido de que ele já está mastigadinho, mas é para ficar mais claro, isso aqui é proposital.
Você então tem o tema, a resposta da primeira pergunta. Segunda pergunta, como o tema está problematizado? E aí você vai ter logo no começo também a resposta. O salmista começa, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E esse é o problema. O problema do texto é, o salmista tem uma dúvida. Ele gostaria de saber quem morará nos céus. Então, o problema está muito claro. É claro que vai ter outros textos que você vai pesquisar, que o problema do texto não vai estar assim tão explícito logo no começo. Vai requerer de você uma leitura mais atenciosa, ou até que seja um texto mais longo, né? Mas todo texto ele tem um problema para ser resolvido. E cabe a você, leitor, bom entendedor, de abstrair isso. A terceira pergunta da análise temática é: como o autor defende as suas ideias? Acompanhe comigo na tela. No verso 2 ele responde, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então nós vemos aqui a resposta do autor, do salmista, à pergunta. Como que ele tem um problema de saber quem morará nos céus, quem é o verdadeiro cidadão dos céus, e logo depois ele responde. E essa resposta do salmista nós chamamos de tese. Isso você vai ver muito, né? Então você vai encontrar problemas em textos para ser resolvido e logo o autor vem colocando as suas opiniões, as suas ideias. E essas ideias, esses posicionamentos, nós chamamos de teses. Resumindo, nós vimos então que a análise temática é qual é o tema do texto, como ele está problematizado, ou seja, qual é o problema desse texto. Depois, como o autor responde a esta questão, como ele resolve este problema. E aí nós descobrimos que essa resposta a essa pergunta é a tese, é a opinião dele. E por último, a última pergunta que nós fazemos na análise temática é como ele comprova a sua posição. Sempre que nós assumimos uma postura, assumimos uma ideia, nós temos que comprovar a nossa posição, com base em outros autores, com base em outras reflexões ou com base em situações concretas. E aí você vai encontrar em textos diversas formas de provar a sua tese. Mas como aqui nesse texto o salmista encerra aqui, elencando as características do cidadão dos céus, e pois ele não continua. Estou falando isso porque Deus está me inspirando nessa hora, como nós estamos falando de um texto bíblico, nós subentendemos que toda palavra, nós entendemos que toda palavra é divinamente inspirada e por isso chegamos à conclusão que o salmista está escrevendo aqui por inspiração divina. Então nós temos que entender que neste caso nós temos a fé e a explicação científica ao mesmo tempo. Elas estão conversando nesse texto entre si. Mas, em outros textos de pesquisa, você precisará encontrar também a forma com que esse autor comprova a sua posição. Respondendo essas 4 perguntas, você tem aí a análise temática. A análise temática é muito interessante porque presta atenção nas respostas que foram colocadas. Elas servem como uma forma de resumo. E o resumo é uma atividade que muita gente comete vários pecados. Pensa que resumir é apenas excluir mais, porém, diminuir as vírgulas, encolher as palavras. E resumir não é enxugar palavras. Na verdade, resumir é condensar as ideias. E se você faz essa atividade de análise temática, pelas respostas você já tem uma condensação das ideias. Você já pode, só pelas respostas, enxugar bem o seu texto e ter um resumo feito. Veremos agora, então, quais são as técnicas e as formas de se sublinhar com inteligência. Passemos agora algumas dicas de como sublinhar com inteligência para que você não crie o hábito de poluir o seu texto, riscando empolgadamente tudo o que você vai lendo. Depois você passa
numa segunda vista, naquilo que você sublinhou, na verdade você sublinhou tudo e não tem nada realmente destacado. O seu texto está poluído. E aí nós precisamos nos livrar desse mau hábito e saber destacar os textos com inteligência. Letra A. Leia integralmente o texto. B. Esclareça as dúvidas de vocabulário. C. Releia o texto para identificar as ideias principais. Ler e sublinhar em cada parágrafo as palavras que contêm a ideia núcleo. C. Assinalar com uma linha vertical a margem do texto. E. Assinalar com uma linha vertical a margem do texto. Nunca assinalar nada na primeira leitura. Sublinhar apenas as ideias principais. Use 2 traços para as palavras-chave e 1 para os pormenores importantes. Assinalar à margem do texto um ponto de interrogação, quando você tiver discordância ou passagens que forem obscuras. Leia tudo o que foi sublinhado, veja se há sentido. Reconstrua o texto em forma de um esquema de resumo, tomando como base as palavras sublinhadas. Sublinhe com lápis preto macio para não danificar o texto. O indispensável é sublinhar apenas o estritamente necessário, evitando o acúmulo de anotações que, além de causar mau aspecto, em vez de facilitar o trabalho do leitor, dificulta e gera confusão. A partir das palavras sublinhadas, o parágrafo deve possibilitar uma leitura, como se fosse um telegrama. E aí você tem a técnica de sublinhar ao seu favor. Espero que você tenha gostado dessa disciplina, tenha entendido a ideia central dela e que agora você possa ter facilidade, uma outra visão, uma outra postura a respeito do que é ser estudante, como ele deve se posicionar diante dos trabalhos e das leituras que ele vai fazer a partir de então. Até a próxima!